Oi, pessoal! Eu tenho aqui um livro mais aqui especial, tá? Olha só, a Carta de Pero Vaz de Caminha, né? Com comentários e notas de Douglas Tufano. Olha só, acho que da coleção moderna, né? A Carta de Pero Vaz de Caminha é considerada a certidão de nascimento do Brasil. Embora se saiba atualmente que Pedro Álvares Cabral não foi o primeiro navegador a chegar à costa brasileira, seu desembarque converteu-se numa espécie de cerimônia de posse oficial da terra em nome de Portugal. Dentre os três textos que conhecemos sobre o achamento da terra brasileira, a Carta de Caminha é sem dúvidas o mais vivo e interessante. É o único que se dedica a analisar com atenção o comportamento dos índios e a simpatia inegável que Caminha revela pelos primeiros habitantes de nossa terra. Permite-nos vê-lo como um exemplo do humanista da época, intelectualmente curioso, tolerante com os costumes diferentes dos seus e honesto em suas afirmações, não hesitando em revelar as dúvidas que a observação dos fatos algumas vezes provoca. Esta publicação tem o objetivo de pôr ao alcance do leitor comum uma versão em português moderno da Carta de Caminha, acompanhada por comentários e ilustrações que ajudam a esclarecer o seu conteúdo e o contexto histórico em que foi escrito. Eu gosto de ler esses livros com comentários e tal, pra gente entender melhor, né? Então vamos lá, vamos dar início a isso daí, sem muita demora, sem muita enrolação. Vamos ver, né, do que se trata esse livro aí. Vamos lá. Apresentação. O objetivo desta publicação é pôr ao alcance do leitor uma versão legível e comentada da Carta de Pero Vaz de Caminha. Não houve cortes nem resumos. O texto da carta está completo, tendo sido apenas reescrito em português moderno e diagramado de modo a facilitar a leitura. Para isso, baseamos-nos em algumas versões existentes em língua portuguesa, que são citadas na bibliografia. As informações históricas e os comentários, assim como as fotos e ilustrações, ajuda o leitor a compreender melhor o conteúdo da carta e a época em que ocorreu a viagem de Cabral. Esperamos que este livro ajude a estimular interesse pela nossa história, sobretudo neste momento em que se comemora os 500 anos do achamento do Brasil. Pô, esse livro aqui, gente, isso aqui é de 2000, meu Deus do céu. Aqui em casa, esse livro já tem 22 anos. Ele estava aqui em casa esse tempo todo. Vamos lá. A viagem de Pedro Álvares Cabral. Entusiasmado com o êxito da viagem de Vasco da Gama, que em 1499 retornou a Portugal levando a notícia de que era possível chegar ao Oriente por mar, contornando a África, o rei Dom Manuel I organizou uma grande frota cujo objetivo era montar uma feitoria na Índia e tentar obter o monopólio do comércio das especiarias. Banqueiros genoveses e florentinos interessados no sucesso dessa viagem contribuíram financeiramente para para a preparação da frota, cujo comando foi entregue a Pedro Álvares Cabral. Vamos ver aqui. Vasco da Gama foi o comandante da primeira expedição que conseguiu realizar uma viagem marítima da Europa à Ásia. Partiu da Praia do Restelo, no Tejo, em 8 de julho de 1497, chefiando uma frota de 4 naus. Em 2 de março de 1498, atingiu Moçambique, depois de ter enfrentado várias tempestades e rebeliões de seus marinheiros que não queriam prosseguir viagem. Algum tempo depois, chegou a Melinde, onde encontrou um rei hospitaleiro que lhe deu um piloto árabe conhecedor do Oceano Índico. Em maio de 1498, desembarcou em Calicut. Estava, enfim, descoberto o caminho marítimo para as Índias, longamente buscado pelos reis portugueses, pois possibilitava o comércio de especiarias com o Oriente. Pelo feito, o rei Dom Manuel nomeou Vasco da Gama almirante-mor da Índia. A viagem de Vasco da Gama foi imortalizada pelo poeta Luís de Camões em Os Lusíadas, o mais importante poema épico do Renascimento. Os portugueses foram os primeiros europeus a se fixarem na Índia e também os últimos a deixá-la, pois sua bandeira tremulou em Goa até 1961, 4 séculos e meio mais tarde. Bacana, hein? Pedro Álvares Cabral. A vida de Cabral ainda não é bem conhecida pelos historiadores. Nasceu em Belmonte, pequena cidade do norte de Portugal, entre 1467 e 1468. Era de família conceituada. Os restos do castelo de sua família ainda podem ser vistos hoje em dia. Não se destacou como navegante ou guerreiro e sua nomeação como capitão-mor permanece sem explicações convincentes. Talvez ela se deva mais a seus laços familiares. Era casado com Dona Isabel de Castro, neta dos reis Dom Fernando de Portugal e Dom Henrique de Castela, do que a méritos pessoais. Cabral cercou-se de navegadores experientes e desincumbiu-se bem de sua missão. Depois de seu retorno a Portugal, não participou de mais nenhuma expedição, morrendo obscuramente por volta de 1520, sem se dar conta de que ajudara a revelar ao mundo um novo continente.
Durante a viagem para escapar das calmarias, a frota afastou-se da costa africana e navegou para o oeste para fazer a chamada Volta do Mar. Seu objetivo era retomar depois o rumo sudeste e contornar o sul da África. Quando fazia esse desvio, ocorreu o achamento da terra brasileira. Não há documentos que comprovem definitivamente a intencionalidade de Cabral de dirigir-se ao Brasil, mas é fora de dúvida que os portugueses já sabiam que havia terras a oeste das ilhas de Cabo Verde. E como o Tratado de Tordesilhas, um acordo firmado com a Espanha em 1494, com a mediação do Papa Alexandre VI, concedia a Portugal o domínio dessas terras, Cabral oficializou a posse. De início, porém, as novas terras tão entusiasmaram muitos portugueses, pois nelas aparentemente não havia ouro nem pedras preciosas. Seria preciso explorá-las com calma e isso levaria tempo. Em 1500, a prioridade era o comércio com o Oriente por causa das especiarias. Só depois de uns 30 anos, Portugal começaria a se interessar efetivamente pelo Brasil. A importância das especiarias. As especiarias desempenharam um papel importante na vida econômica, na política e na culinária da Europa. Os temperos não só ajudavam a preservar a carne estocada, mas também a tornavam mais saborosa. Além disso, muitas especiarias tinham uso medicinal. Os mercadores ofereciam uma grande variedade desses produtos. Os mais procurados eram pimenta da Índia, canela do Ceilão, gengibre, noz moscada e cravo. Esses dois últimos vinham das ilhas Molucas, na atual Indonésia. Esses produtos tradicionalmente eram trazidos do Oriente por via terrestre até as margens do Mediterrâneo e do Mar Negro. Mas quando problemas políticos tornaram essas rotas perigosas, as especiarias passaram a ser transportadas também por barco num percurso mais longo e caro. Quando chegavam aos grandes portos do Mediterrâneo, eram compradas e revendidas na Europa por mercadores de Veneza que atuavam nesse comércio havia centenas de anos. A cada etapa percorrida, os produtos subiam de preço. A pimenta, comprada por menos de 3 ducados da Índia, custava 68 no Cairo e quase o dobro disso em Veneza. Era claro que se pudesse negociar diretamente com a fonte, qualquer comprador, mercador ou rei faria fortuna. Foi para isso que os mercadores venezianos ficaram preocupados quando souberam que Vasco da Gama tinha encontrado uma rota marítima para chegar às Índias. Veneza começava a perder seu papel de principal intermediário comercial entre o Oriente e o Ocidente. Diz um cronista da época, abre aspas, toda Veneza ficou surpreendida e se alarmou. Os mais sisudos diziam que era a pior notícia que poderia chegar-lhes. De fato, toda a gente sabia que Veneza tinha obtido seu prestígio e sua riqueza unicamente graças ao seu comércio marítimo, que lhe proporcionava a cada ano uma grande quantidade de especiarias, de tal maneira que os comerciantes estrangeiros afluíam para comprá-las. A sua presença e os seus negócios traziam-nos fartos lucros, mas agora, por este novo caminho, as especiarias do leste serão transportadas para Lisboa, onde os húngaros, os alemães, os flamengos e os franceses irão procurá-las, pois serão aí menos caras. Uma viagem acidentada. Para os supersticiosos, a viagem de Cabral às Índias começara com um mau presságio. No dia 23 de março, apenas 2 semanas depois da partida da frota com o mar calmo, o nau de Vasco de Ataíde, com cerca de 150 homens a bordo, desapareceu, como se tivesse sido tragada pelas ondas. E como observa Caminha, sem que houvesse tempo contrário para que isso acontecesse. Para achá-lo, o capitão fez diligências para todas as partes, mas em vão. Vasco de Ataíde não apareceu mais. Os portugueses ficaram no Brasil de 22 de abril a 1º de maio. Esses foram dias calmos, sem contratempos. Mas depois que partiu do litoral brasileiro, a frota de Cabral logo encontrou grandes dificuldades e perigos. Na passagem do Cabo das Tormentas, violentas tempestades dispersaram a frota e provocaram naufrágios e mortes. Ali morreu Bartolomeu Dias, que em 1488 tinha sido recebido como herói em Portugal por ser o primeiro navegador a contornar o temível cabo. O Cabo das Tormentas é mencionado por Camões em Os Lusíadas. O poeta personifica o cabo, fazendo dele o gigante Adamastor, que apavora os navegantes e promete matar aquele que o descobriu, isto é, Bartolomeu Dias. Abre aspas. Aqui espero, se não me engano, de quem me descobriu suma vingança. Fecha aspas. Canto 5º, estrofe 44. Ó, tem uma estátua dele, ó, estátua de Bartolomeu Dias na cidade do Cabo, na África do Sul. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, olha só. Tem uma estátua dele aí na África do Sul, ó. Na Índia, em 16 de dezembro de 1500, a frota que estava ancorada em Calicut foi atacada por árabes e indianos. E nesse ataque morreram cerca de 50 portugueses, gente. Entre eles, Pero Vaz de Caminha. Como vingança, Cabral bombardeou Calicut durante 2 dias, aliás, matando muita gente. Em seguida, Cabral partiu em direção ao reino de Cochin, na Índia,
onde obteve permissão para carregar seus navios de especiarias como pimenta, canela, noz moscada e gengibre. No dia 16 de janeiro de 1501, depois de ter montado uma feitoria, Cabral partiu de Coxim e voltou para Lisboa, onde chegou no dia 21. Olha só, Américo Vespúcio representado no mapa de Waldseemüller. Olha só. Bacana, olha. Américo Vespúcio. No dia 16 de janeiro de 1501, depois de ter montado uma feitoria, Cabral partiu de Coxim e voltou para Lisboa, onde chegou no dia 21 de julho com apenas 4 embarcações e menos da metade da tripulação. No caminho cruzou com uma flotilha de 3 navios que fora enviada pelo rei Dom Manuel para tomar posse definitiva da terra recém-descoberta. Um dos navegadores dessa expedição era o florentino Américo Vespúcio, cujo nome mais tarde seria usado para batizar o novo continente. A frota de Cabral. A frota comandada por Pedro Álvares Cabral era composta de 3 embarcações, 9 naus, uma naveta de mantimentos e 3 caravelas. Pedro Álvares Cabral, o capitão-mor, não era um navegador de grande experiência. Na verdade, era uma espécie de comandante militar da Armada. As embarcações estavam nas mãos de pilotos e capitães experientes, como Bartolomeu Dias, Diogo Dias, Nicolau Coelho e Sancho de Tovar, o vice-comandante da frota, entre outros. Não se sabe o número exato de tripulantes, mas ele varia entre 1.200 e 1.500. Havia muitos soldados a bordo, pois para impressionar e atemorizar os indianos, o rei decidiu enviar uma frota muito poderosa em armas, como registra o cronista João de Barros. Havia também um grupo de eclesiásticos, encarregados dos serviços religiosos a bordo, que viajavam com a finalidade de divulgar o cristianismo e estabelecer relações com os cristãos que eventualmente viessem no Oriente. Esse grupo era liderado pelo franciscano Frei Henrique de Coimbra. Como era comum em viagens desse tipo, embarcaram também alguns degredados, dentre os quais Afonso Ribeiro, que foi deixado no Brasil. Um ano e pouco depois ele seria resgatado e daria importantes informações sobre a terra brasileira. As naus eram embarcações de grande porte, lentas, com muita capacidade de carga e de armamento pesado para se defender do ataque de piratas. As caravelas são menores que as naus, rápidas e de baixo calado, podendo até mesmo entrar no estuário de alguns rios. Batel e esquife, várias vezes citados por Caminha, são pequenos barcos auxiliares movidos a remo, usados pelos marinheiros para irem até a praia. Naus portugueses, num detalhe dos painéis de Santa Alta do século XVI. Olha só. Em cima aí, né, são os naus, não sei se vocês vão conseguir ver, e embaixo aqui são, né, as caravelas portuguesas. A terra do Brasil. Poucos anos depois da viagem de Cabral, a nova terra passou a ser comumente chamada de Terra do Brasil, numa alusão ao pau-brasil, árvore abundante no litoral, desde o Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro. Levada à Europa, o pau-brasil era raspado até se transformar num pó, usado para tingir tecidos de vermelho ou púrpura, cores muito valorizadas na época. A abundância dessa árvore pode ter contribuído para que a nova terra passasse a ser chamada de Brasil, que, segundo alguns estudiosos, derivou do germânico brasa, com o mesmo sentido que tem hoje em português. No século XII são registradas em francês a forma Brésil, em provençal, Brésil em italiano, Brasile e Brasile. Essas palavras significam brasa e eram usadas também com referência à madeira da qual se extraía um corante da cor de fogo. Mas a palavra Brasil tem sua existência registrada desde épocas bem anteriores. Na mitologia celta, há referências a uma ilha paradisíaca chamada Brasil, ou Ri-Brasil, localizada no Atlântico Norte, perto da costa da Irlanda. Segundo a lenda, ela teria sido visitada por São Brandão, monge irlandês do século VI. O nome Brasil, portanto, pode também ter sido inspirado por essa ilha mitológica que despertou o interesse de muitos navegadores ao longo dos séculos, chegando mesmo a figurar em vários mapas importantes. Ela era representada perto da Irlanda, como podemos ver nos mapas abaixo. Olha só. Não sei se vocês vão conseguir ver bem aí. São os mapas desenhados aí, né? Pero Vaz de Caminha. Olha só, gente, um detalhe de um mapa português de cerca de 1519 em que aparece o Brasil, Terra Brasilis. Observe a representação de diferentes animais e dos indígenas durante o trabalho de cortar e juntar toras de pau-brasil que seriam levados pelos navegadores europeus. Olha aí. Que bacana. Um mapa, né? Tem um mapa aí, um desenho de várias árvores, vários animais. Tem macacos,
Parece que tem índios no meio, né? Bacana, cara. Tudo bem registrado. Vamos ver. Pedro Vaz de Caminha. Pouco se sabe sobre o autor da carta que hoje é considerada a certidão de nascimento do Brasil. Deve ter nascido na cidade do Porto, provavelmente por volta de 1450. Seu pai era funcionário da coroa e em maio de 1496, Pedro Vaz é confirmado por Dom Manuel no cargo de mestre da balança da moeda do Porto. Tinha conhecimentos contábeis e sabia escrever bem, tendo sido encarregado da redação de vários documentos oficiais. Em 1500 foi nomeado escrivão e contador da feitoria que seria instalada no Cabral, na Índia, mas morreu em dezembro de 1500 em Calicut, vítima do ataque dos árabes. Dos 3 textos que conhecemos sobre o achamento da terra brasileira, a Carta de Caminha é o mais vivo e interessante. É o único que se dedica a analisar com atenção o comportamento dos índios e a simpatia inegável que Caminha revela pelos homens e mulheres que encontraram no Brasil, nos permite vê-lo como um exemplo do humanista da época, intelectualmente curioso, tolerante com costumes diferentes dos seus e honesto em suas afirmações, não hesitando em revelar as dúvidas que a observação dos fatos algumas vezes provoca. Os outros textos. Além da Carta de Caminha, restaram 2 textos. A Carta de Mestre João, que traz observações astronômicas, identifica e nomeia a constelação do Cruzeiro do Sul, aconselhando o rei a consultar um antigo manual de navegação no qual estaria indicada a ilha recém-descoberta e a ilha, abre aspas, né? E o documento conhecido como Relação do Piloto Anônimo, cujo original desapareceu, mas no qual nos resta uma tradução italiana publicada em 1507. Segue mais ou menos a ordem de Caminha, porém é mais superficial. Descreve a solenidade da entrega da bandeira real a Pedro Álvares Cabral, presidida pelo próprio Dom Manuel, comenta a importância da pesca entre os índios e relata o pranto dos degredados que foram abandonados na praia. Levado junto com várias autoras a Dom Manuel... Levada junto com várias outras a Dom Manuel, por Gaspar de Lemos, a Carta de Caminha deve ter causado boa impressão e sensibilizado o rei, que perdoou Jorge de Osório, genro de Caminha, condenado ao exílio. Guardada nos arquivos oficiais da Torre do Tombo, essa carta só foi redescoberta e publicada em 1817 pelo historiador português Manuel Aires do Casal. Caminha nos informa, no início de seu relato, que o capitão-mor da frota, Pedro Álvares Cabral, e os outros capitães também escreveram cartas ao rei, mas até hoje nenhuma delas foi encontrada. A arte portuguesa testemunha a glória das navegações. Na praia do Restelo, perto de Lisboa, de onde partiam os navios, um imenso mosteiro abriga as sepulturas do rei e de sua família, protegido no meio do rio por uma fortaleza enfeitada como uma joia preciosa. O mosteiro dos Jerônimos e a Torre de Belém comemoram a riqueza e o poderio de quem os mandou construir. O mosteiro de Nossa Senhora de Belém, mais conhecido como Mosteiro dos Jerônimos, foi encomendado em 1500 por Dom Manuel I como lembrança do descobrimento do caminho marítimo para as Índias. Nele repousa as cinzas de Vasco da Gama. Olha que bonito, gente. Olha só. Olha, magnífico, olha. Muito bonito mesmo. Mais longe, no centro do país, no Convento de Cristo, em Tomar, sede da ordem militar de onde partiu o impulso aos descobrimentos, a rebuscada decoração das portas e janelas com elementos náuticos e marinhos é o exemplo típico da arte manuelina, denominação que se dá à arte portuguesa da época do Renascimento. Olha só, gente. Olha que bonito, olha. É muito legal vocês ficarem atentos aos detalhes, né? Não perder nenhum detalhe. As figuras e tudo. Esse livro aqui é muito bacana. A Sociedade Portuguesa nos Painéis de São Vicente. Nuno Gonçalves, pintor da corte de Afonso V de 1450 a 1472, é o autor do famoso retábulo de São Vicente, uma das obras-primas da arte portuguesa do século XV. Em cada um dos 6 painéis do retábulo, encomendado por Afonso V para marcar seus triunfos militares da África, encontramos representantes de diferentes camadas da sociedade portuguesa. Retábulo de São Vicente, de Nuno Gonçalves. Olha aí as imagens. Né? 6 painéis. A religião é representada pelos monges cistercienses de Alcobaça. Na figura 1 aqui, né? Vou mostrar para vocês essa figura aqui, ó. Esta aqui. Esta é a figura 1. Os trabalhadores pela Irmandade dos Pescadores e Navegadores, na figura 2, que é esta aqui, né? Esta aqui. Que tinha São Vicente como seu patrono. Observe que 2 homens estão envolvidos numa rede de pesca
enquanto um outro se ajoelha numa atitude de adoração. A monarquia pela corte, na figura 6, deixa eu ver onde está a figura 6 aqui, está aqui, ó, olha aqui. Estão vendo aí essa maior zona aí, ó? Essa é a figura 6, tá vendo? As autoridades eclesiásticas pelo arcebispo e pelos cônegos, a figura 3, da figura 3, é esta aqui, ó, a maior aqui de baixo, tá vendo aí? Esta é a figura 3. Os militares pelo Duque de Bragança e outros participantes das guerras na África, na figura 4, esta do meio aqui, ó. A do meio, gente. É a do meio aí, tá vendo? No último painel são exibidas as relíquias de São Vicente. Atrás temos um judeu mostrando a Tora, o livro que contém os ensinamentos do judaísmo. É Torá, não? A Torá, o livro que contém os ensinamentos do judaísmo. A figura 5, tá? Cadê a figura 5 aqui? Esta aqui, olha só. Esta aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Esta é a figura 5, tá? Para muitos estudiosos, a presença do judeu pode ser uma alusão ao espírito de tolerância religiosa da corte de Afonso V. No painel da representação da corte, vemos São Vicente segurando um livro aberto. Diante dele, ajoelha-se o rei Afonso V. Em frente ao rei, também de joelhos, está a rainha Isabel. Do lado direito do rei, seu filho, o futuro Dom João II, que será um grande incentivador das viagens marítimas. Atrás deste, o tio de Afonso V, o infante Dom Henrique, na figura 6, que é esta aqui, ó. Essa aqui é a figura 6, tá vendo? Chamado O Navegador, que já estava morto na época em que o painel foi pintado, olha só. A inclusão de Dom Henrique pode ser vista como uma homenagem ao seu empenho pelo desenvolvimento da navegação em Portugal. São Vicente, patrono de Lisboa, foi um religioso espanhol que morreu martirizado no ano 304 na cidade de Valência, durante a perseguição movida contra os cristãos pelo imperador romano Diocleciano. Segundo a tradição, os restos mortais do mártir jogado no mar foram milagrosamente levados pelas ondas até o litoral português, parando num cabo que passou a ser chamado Cabo de São Vicente. A Era das Grandes Navegações. A posse oficial da terra brasileira fechou com chave de ouro o grande século das navegações portuguesas. Ao longo de todo o século XV, os portugueses lançaram-se à aventura das navegações em torno da costa africana, avançando cada vez mais para o sul, em busca de ouro, especiarias e escravos. Bartolomeu Dias, em 1488, conseguiu dobrar o temido Cabo das Tormentas, depois rebatizado Cabo da Boa Esperança, pois abriu o caminho para se chegar às Índias, o paraíso do comércio das especiarias. Em 1498, aliás, Vasco da Gama alcançou enfim esse objetivo, tornando-se o primeiro navegante a chegar às Índias, contornando a África. O conhecimento acumulado pelos portugueses sobre rotas marítimas e sobre a arte da navegação atraía navegadores de várias nações da Europa. Foi o que aconteceu com o genovês Cristóvão Colombo, que tinha a intenção de chegar às Índias navegando sempre na direção oeste. Colombo ficou vários anos em Portugal, sempre em contato com navegadores. Em 1492, apoiado pela coroa espanhola, pôde realizar sua viagem descobrindo não o caminho para as Índias, mas um novo continente, a América. Além do desenvolvimento comercial, as viagens marítimas portuguesas propiciaram uma ampliação do conhecimento humano sobre o próprio planeta, ao mesmo tempo que desfizeram mitos e superstições sobre a existência de monstros marinhos e sobre a impossibilidade... E sobre a impossibilidade de haver vida no hemisfério sul, que era até então considerado inabitável. Olha aqui, neste detalhe de uma gravura do século XVI, alguns dos monstros marinhos imaginados pelos europeus. Olha que coisa bizarra, gente. Bizarro, né? Dá pra ver aí? Olha só. Os portugueses não só demonstraram que era possível navegar por todo o Atlântico, como também provaram que os territórios do hemisfério sul eram verdejantes, férteis e habitados. Gravura de Hans Staden, de 1557, em que vemos a observação com o astrolábio à direita e com a balestilha, instrumentos usados para calcular a altura dos astros. Olha só. Presta atenção nessa figura aí, em preto e branco. Olha só. Rico em detalhes, olha.
Dá pra ver os homens aí usando os instrumentos, né? Navegação. Vamos ver. Olha aqui, gente. Alguns locais atingidos pelos portugueses e a rota da viagem de Bartolomeu Dias, de 1487 a 1488, e de Vasco da Gama, de 1497 a 1499, e de Cabral, de 1500 a 1501. Aí. Né? Deixa eu ver se tem uma legenda aqui, ó. Bartolomeu Dias tá de roxo, tá? Pedro Álvares Cabral tá de vermelho e de verde tá o de Vasco da Gama. Não sei se vocês vão conseguir ver. Aí vai ficar em formato de espelho, né? Tô gravando o vídeo, mas eu acho que dá pra entender bem aí. Olha só as rotas que os camaradas fizeram. Muito bacana, hein? Olha só como é que era o mapa da época, gente. Bacana demais. Na verdade não tem muita mudança, né? Não teve tanta mudança, mas teve mudança sim, algumas mudanças. Duas viagens extraordinárias. A Espanha disputava com Portugal o domínio do Atlântico. E foi com o apoio da coroa espanhola que se realizaram duas das mais importantes viagens desse período das grandes navegações. A primeira foi a descoberta da América pelo genovês Cristóvão Colombo, que saiu do Porto de Palos, na Espanha, em agosto de 1492 em direção ao oeste, com o objetivo de atingir as Índias. Mas Colombo acabou chegando ao que é hoje a América Central, desembarcando na ilha de São Salvador no dia 12 de outubro e depois em Cuba. Regressou à Espanha em março de 1493. Representação da partida da pequena frota de Colombo, composta de 3 navios, Santa Maria, Pinta e Ninha. Em primeiro plano, a Santa Maria, a maior delas. Olha aí, ó. Chique demais, hein? Que bacana. Aqui, ó, rota da viagem de Colombo, né, de 1492 a 1493. Aí o mapa para vocês aí, ó. Será que dá pra ver? Dá pra enxergar bem aí, ó. Não sei se o foco vai pegar. Né? Está aí. Tá aí. A outra viagem foi realizada pelo português Fernão de Magalhães, que saiu de Sevilha em novembro de 1520 em direção ao oeste, com destino às Molucas, as Ilhas das Especiarias, aonde chegou em 1521. Morreu lutando contra os indígenas no atual arquipélago das Filipinas. A viagem prosseguiu sob o comando de Juan Sebastián de Elcano, que regressou à Espanha em 1522. Essa viagem provou a esfericidade da Terra, pois a expedição, navegando sempre na mesma direção, voltou ao ponto de partida. Olha só. O povo vai falar que eu sou contra os terraplanistas, não é só porque eu tô lendo isso aqui. Não sei se o foco vai pegar bem. Talvez eu vá tirar a foto aqui e colocar no vídeo. Talvez eu vá fazer esse trabalho, tá? Carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel I. Senhor, posto que capitão mor desta vossa frota e os outros capitães escreveram a vossa alteza, dando notícia do achamento dessa vossa terra nova, que nesta navegação agora se achou, não deixarei também de dar conta disso a vossa alteza, da melhor maneira que puder, ainda que para o bem contar e falar, ou saiba fazer pior que todos. Tome, vossa alteza, porém, minha ignorância por boa vontade, e tenha certeza de que não porei aqui, seja por embelezar ou enfear, mas mais do que aquilo que vi e me pareceu. Da marinhagem e singradura do caminho, não darei conta aqui a vossa alteza, porque não saberia fazê-lo e porque os pilotos é que devem ter esse encargo. Portanto, senhor, do que hei de falar, começo. E digo que a partida de Belém, como vossa alteza sabe, foi na segunda-feira, 9 de março. No sábado, 14 do dito mês, entre as 8 e as 9 horas, nós nos achamos nas Ilhas Canárias, mais perto da Gran Canária. E durante todo aquele dia, com as ilhas sempre à vista, andamos em calma cerca de 3 a 4 léguas. E no domingo, 22 do dito mês, mais ou menos às 10 horas, avistamos as ilhas do arquipélago de Cabo Verde, ou melhor, a ilha de São Nicolau, segundo nos disse o piloto Pero Escolar. Na noite seguinte, a segunda-feira, ao amanhecer, a nau de Vasco de Ataíde se perdeu da frota, sem que houvesse tempo contrário para que isso acontecesse. Para achá-lo, o capitão fez diligências para todas as partes, mas em vão. Vasco de Ataíde não apareceu mais. 21 de abril, terça-feira. E assim seguimos nosso caminho, até que na terça-feira das oitavas de Páscoa, dia 21 de abril,
estando distantes da ilha de São Nicolau de 660 a 670 léguas, segundo diziam os pilotos, topamos com alguns sinais de terra, muita quantidade de ervas compridas, aqui os mareantes chamam de botelho, assim como outras aqui dão o nome de rabo de asno. 22 de abril, quarta-feira. No dia seguinte, quarta-feira, pela manhã, topamos com aves, aqui chamam furabuchos. Nesse mesmo dia, na hora de vésperas, avistamos terra. Primeiramente, um grande monte, muito alto e redondo, e depois outras serras mais baixas ao sul dele. E terra chã, com grandes arvoredos. Ao monte alto o capitão deu o nome de Monte Pascoal, e a terra deu o nome de Terra de Vera Cruz. Em seguida, o capitão mandou lançar o prumo. Acharam 25 braças. Uma braça corresponde a 2 metros aproximadamente, tá? E ao pôr do sol, estando distantes da terra, cerca de 6 léguas, lançamos âncoras em 19 braças, a ancoragem limpa. Ali permanecemos toda aquela noite. Gente, furabuchos, da referência aqui, é o nome popular de uma espécie de gaivota comum no litoral do Nordeste brasileiro, tá? E quando eu li assim, nesse mesmo dia, na hora de vésperas, avistamos terra, né? A referência aqui está escrito o seguinte: as horas de vésperas correspondiam ao período que vai das 15 horas ao pôr do sol e constituiu um dos períodos em que eram divididos os dias, de acordo com os ofícios religiosos que se realizavam, tá? Bacana que o livro coloca as referências aqui. Muito bacana. 23 de abril, na quinta-feira. Na quinta-feira, pela manhã, fizemos vela e seguimos em direção à terra, indo na frente os navios pequenos por 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10 e 9 braças, até meia légua da terra, onde todos lançamos âncoras em frente à boca de um rio. E essa ancoragem aconteceu às 10 horas mais ou menos. Dali avistamos homens que andavam pela praia, uns 7 ou 8 segundos, disseram os navios pequenos que chegaram primeiro. Então lançamos fora os batéis e esquifes. Batéis são barcos, né? E vieram logo todos os capitães das naus e esta nau do capitão Mor, onde falaram entre si. E o capitão Mor enviou Nicolau Coelho. Nicolau Coelho era um dos mais experientes navegadores da frota, num batel para ver aquele rio. Assim que ele começou a ir para lá, acudiram vários homens pela praia em grupos de 2 ou 3, de maneira que ao chegar ao batel, à boca do rio, já ali havia 18 ou 20 homens. Eram eles pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos e setas. Vinham todos rijamente sobre o batel. Nicolau Coelho lhe fez sinal que pousassem os arcos, e eles os pousaram. Esses homens eram índios da tribo Tupiniquim. Observe que os portugueses são recebidos amistosamente. Bastou um sinal de Nicolau Coelho e os índios largaram as armas. Mas ali não foi possível ouvi-los, por causa do grande barulho das ondas que quebravam na praia. Nicolau Coelho deu-lhe somente um barrete vermelho e uma carapuça de linho que levava na cabeça e um sombreiro preto. Um deles deu-lhe um sombreiro de penas de ave, compridas, com uma capazinha pequena de penas vermelhas e pardas como de papagaio. E outro deu-lhe um colar grande de continhas brancas, miúdas, que parecem de aljofar. Creio que o capitão está enviando essas peças à Vossa Alteza. Depois disso, voltamos às naus, por ser já tarde e por não ser possível falar com eles por causa do mar. À noite houve tanto vento sueste, acompanhado de chuvas, que deslocou as naus, especialmente a capitânia. 24 de abril, na sexta-feira. Na sexta pela manhã, às 8 horas, pouco mais ou menos por conselho dos pilotos, mandou o capitão levantar âncoras e fazer vela. E fomos ao longo da costa com os batéis e esquifes amarrados à popa, na direção do norte, para ver se achávamos algum abrigo e bom pouso, onde pudéssemos parar para reabastecimento de água e lenha. Não que isso nos minguasse, mas para nos prevenirmos. Quando fizemos vela, estariam já na praia, sentados perto do rio, cerca de 60 ou 70 homens que se haviam juntado ali pouco a pouco. Fomos de longe e ordenou o capitão aos navios pequenos que seguissem mais próximos da praia e se achassem pouso seguro para as naus que amainassem. Os navios pequenos podiam seguir mais próximos da praia porque não corriam o risco de encalhar em águas rasas, o que acontecia às naus. Amainar, nessa passagem, é recolher as velas e parar o navio. Tá? E velejando nós pela costa, acharam os navios pequenos, mais ou menos a 10 léguas do lugar onde tínhamos levantado o ferro, um recife com um porto dentro, muito bom e muito seguro, com uma entrada bem longa. Lá entraram e amainaram. As naus,
os seguiram e um pouco antes do pôr do sol, amainaram também, distante do Recife, cerca de 1 légua, ancorando em 11 braças. Afonso Lopes, nosso piloto, estava em um daqueles navios pequenos. Por ser homem vivo e destro para isso, o ordem do capitão meteu-se logo no esquife e foi sondar o porto. Tomou 2 daqueles homens da terra, mancebos e de bons corpos, que estavam numa espécie de jangada. Um deles trazia um arco e 6 ou 7 setas. Na praia andavam muitos com seus arcos e setas, mas não fizeram uso deles. Já de noite, Afonso Lopes trouxe-os ao capitão, em cuja nau foram recebidos com muito prazer e festa. Aqui, ó. A frota ancorou perto do Recife de Coroa Vermelha, alguns quilômetros ao norte da atual cidade de Porto Seguro. Olha só que bacana. Baía Cabralha, local onde a armada de Cabral aportou. Olha que lindo, olha. Brasil fenomenal, né? A feição deles é parda, um tanto avermelhada, com bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura. Não fazem o menor caso de encobrir ou de mostrar suas vergonhas, e nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam o lábio de baixo furado e metido nele seus ossos de verdade, brancos e do comprimento de uma mão travessa, da grossura de um fuso de algodão, agudos na ponta como furador. Metem-nos pela parte de dentro do lábio, e a parte que lhes fica entre o lábio e os dentes é feita como uma torre do jogo de xadrez, estando ali encaixada de tal maneira que não os machuca, nem os atrapalha no falar, comer ou beber. Os seus cabelos são lisos e andavam tosquiados de tosquia alto e rapados até por cima das orelhas. Um deles trazia na parte de trás uma espécie de cabeleira de penas de ave amarelas, de mais ou menos 2 palmos de comprimento, muito espessa e cerrada, que lhe cobria a nuca e as orelhas, e era grudada aos cabelos, pena a pena, com algo como cera, mão não o era, de modo que a cabeleira ficava bem redonda e compacta por igual, sem necessidade de mais lavagem para levantá-la. Quando eles vieram, o capitão estava sentado em uma cadeira, bem vestido, com um colar de ouro muito grande no pescoço e tendo aos pés um grande tapete como estrado. Sancho de Tovar era o vice-comandante da armada. Simão de Miranda. Antes de continuar, olha só a imagem aí dos índios, ó. Todo mundo conhece, né? Mudou nada não. Ó. Nicolau Coelho, Aires Gomes e nós, que nesta nau vamos com ele, ficamos sentados no tapete. Acenderam-se tochas. Eles entraram, mas não fizeram nenhum gesto de cortesia, nem sinal de querer falar ao capitão ou a alguém. Repare que os portugueses montaram uma cena para impressionar os índios visitantes. Cabral está sentado e os principais homens da frota estão ao seu redor, como se fosse um rei em sua corte. Eles imaginavam que os índios reconheceriam a importância do capitão e ficaram surpresos quando isso não aconteceu. Vamos ver. Mas não fizeram nenhum gesto de cortesia no sinal de querer falar com o capitão ou alguém. Um deles, porém, reparou no colar do capitão e começou a acenar para a terra e depois para o colar, como se nos quisesse dizer que na terra também havia ouro. Olhou depois para um castiçal de prata e acenou do mesmo modo para a terra e novamente para o castiçal, como se nos dissesse que lá também havia prata. Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra, como quem diz que ali também havia papagaios. Mostraram-lhes um carneiro, não fizeram caso dele. Mostraram-lhes uma galinha, quase tiveram medo dela e não queriam tocá-la. Depois, espantados, eles a pegaram. Deram-lhes comida, pão e peixe cozido, doces, bolos, mel e figos passados. Olha que delícia. Não quiseram comer quase nada disso, e se alguma coisa provavam, logo a cuspiam. Que isso, gente? Trouxeram-lhes vinho numa taça. Mal o puseram na boca. Não gostaram. Trouxeram-lhes água numa caneca. Não beberam. Apenas bochechavam e logo a lançavam fora. Que isso, gente? Né? Aqui. Foi assim que o pintor Oscar Pereira da Silva, de 1867 a 1939, imaginou a visita dos índios a Nau de Cabral. Contrariamente ao que é relatado por Caminha, o pintor não representou os índios nus. Acho que tem até essa foto em alguns livros de história, se não me engano. Essa pintura aí. Não sei se vocês vão conseguir ver. O foco não tá muito bom não, tá?
Um deles viu umas contas brancas de rosário, fez sinal que as queria, gostou muito delas e colocou-as no pescoço. Depois tirou-as e enrolou-as no braço e acenava para a terra e de novo para as contas e para o colar do capitão, como dizendo que dariam ouro por aquilo. Nós assim interpretávamos os seus gestos, porque assim o desejávamos. Mas se ele queria dizer que levaria as contas e mais o colar, isso não queríamos nós entender, porque não permitiríamos. Depois devolveu as contas a quem lhe dera. Nessa passagem, Caminha deixa claro o interesse dos portugueses em saber se havia ouro e pedras preciosas nas terras dos índios. Para dormir, deitaram-se de costas no tapete, sem nenhuma preocupação de cobrir suas vergonhas, as quais não eram circuncisadas e tinham os pelos raspados. Tá? As observações minuciosas de Caminha a respeito dos índios mostram que os portugueses estavam tentando descobrir se eles pertenciam a algum povo conhecido. A circuncisão, por exemplo, identificava os judeus, mas Caminha constata que os índios não seguiam essa prática. Para dormir, deitaram-se de costas no tapete, sem nenhuma preocupação de cobrir suas vergonhas, as quais não eram circuncisadas e tinham os pelos rapados. O capitão mandou pôr um travesseiro embaixo da cabeça de cada um deles. Aquele que trazia uma grande cabeleira esforçava-se para não desmanchá-la. Depois pusemos um manto sobre eles. Eles aceitaram. Em seguida, aquietaram-se e dormiram. 25 de abril, no sábado. No sábado pela manhã, o capitão mandou fazer vela. Dirigimos-nos então à entrada, que era muito larga e tinha de 6 a 7 braças de fundo. Todas as naus entraram e ancoraram em 5 ou 6 braças. O ancoradouro era tão grande, tão famoso e tão seguro que pode abrigar-se nele mais de 200 navios e naus. Assim que as naus foram ancoradas, todos os capitães vieram a esta nau do capitão Mor. E daqui mandou o capitão que Nicolau Coelho e Bartolomeu Dias fossem à terra com aqueles 2 homens e os deixassem ir com seus arcos e setas. Isso depois que tinham dado a cada um deles uma camisa nova, uma carapuça vermelha e um rosário de contas brancas de osso que eles levaram nos braços com um guizo e uma campainha. Campainha, isso mesmo. 20. A referência que tem aqui, tá? Bartolomeu Dias era o experiente navegador que em 1488 tinha conseguido contornar o Cabo das Tormentas no sul da África, rebatizado por Dom João II como Cabo da Boa Esperança, pois tornava possível as viagens a viagem às Índias através dos oceanos Atlântico e Índico. E mandou com eles para lá ficar um mancebo degredado chamado Afonso Ribeiro, criado de Dom João Telo, para lá andar com eles e conhecer seus usos e costumes. E a mim mandou que fossem com Nicolau Coelho. Fomos assim diretamente para a praia. Ali chegaram logo cerca de 200 homens, todos nus, com arcos e setas nas mãos. Aqueles 2 que iam conosco acenaram-lhes que se afastassem e depusessem os arcos. E eles os depuseram, mas não se afastaram muito. E mal eles tinham deposto os arcos, os 2 que estavam conosco e o mancebo degradado se puseram a correr, sem esperar um pelo outro, e passaram um rio que por ali corre de água doce, que lhes davam pelas coxas, e assim fizeram muitos outros com eles, e foram correndo além do rio, entre umas moitas de palmas onde estavam outros. Ali pararam. Nesse meio tempo foi-se o degradado com um homem que o acolheu assim que ele saiu do batel, o barco, e o levou até o grupo. Mas logo o trouxeram de volta para nós, e com ele vieram os outros 2 que tínhamos levado, que já estavam de novo nus e sem carapuças. Então começaram a chegar muitos outros. Entravam no mar em direção aos batéis, até onde podiam. Traziam cabaças de água e pegavam alguns barris que levávamos. Enchiam-nos de água e traziam-nos aos batéis. Na verdade, não chegavam até a borda dos batéis. Próximo deles lançavam os barris e nós os pegávamos. Depois pediam que lhes desse alguma coisa. Olha aí. Dá pra ver aí, ó? Deixa eu ver. Tá vendo aí? Cadê onde eu parei? Nicolau Coelho levava consigo guizos e pulseiras. E a uns davam um guizo, a outros uma pulseira, de maneira que, com essa isca, quase nos davam a mão. Trocavam arcos e setas por sombreiros e carapuças de linho ou por qualquer outra coisa que lhes dessem. Dali foram embora os 2 deles que estiveram a bordo e não mais os vimos. A maioria dos que ali estavam traziam aqueles bicos de osso nos lábios. E dentre os que andavam sem eles, alguns tinham os lábios furados e nos buracos uma espécie de rolha de madeira. Outros traziam 3 daqueles bicos, um no meio e os 2 outros nos lados da boca. E andavam outros por ali, pintados metade de sua própria cor e metade de tintura preta, meio azulada.
Outros ainda tinham o corpo pintado de xadrez. Entre eles andavam também 3 ou 4 moças bem novas e graciosas, com cabelos muito pretos e compridos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas, tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras, que não tínhamos nenhuma vergonha de as olharmos muito bem. Caminha faz um trocadilho bem humorado com a palavra vergonha e acaba revelando a forte atração que os portugueses sentiram pelas jovens e ingênuas índias que andavam pela praia. Já dá para imaginar, hein? Nessa ocasião não pôde haver fala nem entendimento com eles, pois faziam tanta algazarra que não se conseguia ouvir ninguém. Acenamos-lhes que se fossem, assim o fizeram e foram para outro lado do rio. Saíram então 3 ou 4 homens nossos dos batéis e encheram não sei quantos barris de água que nos levávamos. E íamos retornando às naus quando eles nos acenaram que voltássemos. Voltamos a eles, nos mandaram o degredado, pois não quiseram que ficasse lá. O degredado levava uma bacia pequena e 2 ou 3 carapuças vermelhas para dar de presente ao chefe, se lá entre eles houvesse um chefe. Não lhe tiraram nada, mandaram-no de volta com todas as suas coisas. Mas então Bartolomeu Dias o fez retornar, ordenando que lhes desse o que levava. Ele foi à praia e vimos que deu os presentes àquele que primeiro o acolhera. Em seguida juntou-se a nós e voltamos todos. Esse que o acolhera era já de idade e andava por vaidade, todo cheio de penas pegadas pelo corpo, de tal maneira que parecia um São Sebastião todo flechado. Outros traziam carapuças de penas amarelas, outros de penas vermelhas e outros ainda de verdes. E uma daquelas moças era toda pintada de baixo a cima daquela tintura, e de fato era tão bem feita e tão redonda, e sua vergonha, que ela não tinha, tão graciosa, que muitas mulheres da nossa terra, vendo-lhes tais feições, sentiriam vergonha por não serem como ela. Nenhum deles era circunciso, mas ao contrário, eram todos assim como nós. Mais uma vez, Caminha comenta a nudez e a formosura das Índias, fazendo outro trocadilho com a palavra vergonha. Percebe-se que os portugueses ficaram maravilhados com a ingenuidade dos índios e a beleza natural de seus corpos. Além disso, ao destacar mais uma vez que os índios não eram circuncidados, mas eram como os portugueses. Caminha quer insistir no fato de que os índios não pareciam ter nenhuma influência dos costumes religiosos judaicos. Regressamos então às naus e eles se foram. Aí, mais uma figura para vocês. Aí os índios. À tarde saiu o capitão Mora em seu batel com todos nós a folgar pela baía, de fronte à praia. Os outros capitães também saíram em seus batéis, mas ninguém desceu em terra porque o capitão não o permitiu, embora a praia estivesse deserta. Somente desceu ele e nós é que acompanhávamos, o acompanhávamos em um ilhéu grande situado na baía, o qual na maré baixa ficava muito vazio. Contudo é cercado de água por toda a parte, de sorte que ninguém lá pode ir a não ser de barco ou a nado. Repare o cuidado de Cabral em escolher o local seguro a salvo de um ataque surpresa. Deixa eu ver. Ali folgou ele, assim como todos nós, cerca de 1h30. E alguns marinheiros que estavam com uma rede pescaram peixe miúdo não muito. Depois, já bem de noite, voltamos às naus. 26 de abril, domingo. No domingo de Pascuela, deixa eu ver aqui. Domingo de Pascuela que se segue ao domingo de Páscoa. A primeira missa foi realizada no ilhéu de Coroa Vermelha, onde na véspera os portugueses tinham ido passear e descansar. Cadê? No domingo de Pascuela pela manhã, determinou o capitão de ouvir missa e pregação naquele ilhéu. Mandou a todos os capitães que se arranjassem nos batéis e o acompanhassem. E assim foi feito. Naquele ilhéu mandou armar um pavilhão e dentro dele um altar muito bem preparado. E ali, na presença de todos, mandou rezar missa, o qual foi rezada pelo padre Frei Henrique, em voz entoada e acompanhada com aquela mesma voz pelos outros padres e sacerdotes. A missa, segundo o meu parecer, foi ouvida por todos com muito prazer e devoção. O capitão estava com a bandeira da Ordem de Cristo, com a qual saiu de Belém. Ela esteve sempre levantada da parte do Evangelho. Essa vermelha aí, tá vendo? Acabada a missa, desvestiu-se e o padre subiu a uma cadeira alta, enquanto nós espalhamos pelo areal. E pregou ele uma solene e proveitosa pregação da história do Evangelho, ao fim do qual tratou da nossa vinda e do achamento dessa terra, lembrando-nos da cruz, sob cuja obediência viemos. Essas palavras vieram bem a propósito e provocaram muita devoção. Enquanto assistimos à missa e à pregação, folgava na praia um grupo de gente, mais ou menos como de ontem, com seus arcos e setas. E olhando-nos, sentaram-se. Depois de acabada a missa, quando estávamos sentados ouvindo a pregação, muitos deles levantaram-se e começaram a tocar corno ou buzina, saltando e dançando por um bom tempo. Alguns deles se metiam em jangadas, 2 ou 3 que lá tinham, as quais não são feitas como as que eu já vi aqui. Somente são 3 traves atoadas entre si.
e nela subiam 4 ou 5, ou os que quisessem, não se afastando quase nada da terra, indo só até onde dava pé. Acabada a pregação, voltamos com o capitão para os batéis com nossa bandeira erguida. Embarcamos e fomos todos em direção à terra para passarmos ao longo por onde eles estavam. Na dianteira, por ordem do capitão, ia Bartolomeu Dias, em seu esquife, para devolver-lhes um pau de uma jangada que o mar levara deles, e nós todos íamos atrás dele, à distância de um tiro de pedra. Não sei o que significa o tiro de pedra, não, tá? Assim que viram o esquife de Bartolomeu Dias, chegaram-se logo todos à água, metendo-se nela até onde podiam. Acenaram-lhes que pousassem os arcos. Muitos deles logo os punham em terra, mas outros não. Entre eles andava um que falava muito aos outros que se afastassem, mas a mim não me parecia que ele fosse respeitado ou temido. Este que assim falava trazia arco e setas. Estava pintado de tintura vermelha pelos peitos, espáduas, quadris, coxas e pernas até embaixo. Mas os vazios, com a barriga e estômago, eram de sua própria cor. E a tintura era tão vermelha que a água não o desfazia. Pelo contrário, quando saía da água, ela parecia mais vermelha. Saiu um homem do esquife de Bartolomeu Dias e começou a andar entre eles. Não implicaram com ele nem pensaram em fazer-lhe mal. Ao contrário, davam-lhe carbaças de água e acenavam aos que estavam no esquife que também descessem em terra. Retornou então Bartolomeu Dias ao capitão e voltamos às naus, a comer tangendo gaitas e trombetas, sem mais incomodá-los. Eles sentaram-se novamente na praia e assim ficaram. Pelas palavras de Caminha, percebe-se que os índios confiavam nos portugueses e queriam conhecê-los melhor. Nesse ilhéu onde fomos ouvir missa e pregação, a água espraia, deixando muita areia e muito cascalho a descoberto. Enquanto ali estávamos, alguns dos nossos foram procurar mariscos, mas nada encontraram, a não ser alguns camarões grossos e curtos, entre os quais vinha um tão grande e tão grosso como nunca vi. Também acharam cascos de berbigões e amêijoas, mas não toparam com nenhuma peça inteira. Amêijoas, deixa eu ver aqui. Berbigões e amêijoas são tipos de moluscos comuns no Atlântico e no Mediterrâneo. Depois de termos comido, vieram logo todos os capitões a esta nau, por ordem do capitão Mor, com os quais ele se afastou para conversar. E perguntou a todos se nos parecia bem mandar a notícia do achamento desta terra a vossa alteza pelo navio dos mantimentos, para saber dela mais do que nós agora podíamos saber por causa de nossa viagem. E entre muitas falas, no caso se fizeram, foi por todos ou pela maior parte dito que seria muito bem, aliás. E nisso concordaram. E assim que a conclusão foi tomada, perguntou se lhes parecia bem tomar aqui por força um par destes homens para mandá-los a vossa alteza, deixando aqui em lugar deles outros 2 destes degredados. Sobre isso concordaram que não era necessário tomar por força tais homens, porque os que são assim levados costumam dizer que a tudo quanto lhes perguntar perguntam, e que melhor informação da terra dariam 2 desses degredados que aqui fossem deixados do que eles dariam se fossem levados por ser gente que ninguém entende. Nem eles tão cedo aprenderiam a nossa língua para poder bem dizer que muito melhor não o façam os degredados, quando vossa alteza cá mandar, e que, portanto, não cuidássemos de tomar ninguém por força nem de fazer escândalo, mas para de todo amansá-los e apaziguá-los, somente deixar que os 2 degredados, quando daqui partíssemos. E assim ficou determinado por parecer melhor a todos. Cabral, o capitão Mor, sempre consulta os outros capitães antes de tomar alguma decisão importante. Ele sabe que são homens experientes cujas opiniões devem ser ouvidas. No navio que voltou a Portugal para levar as notícias do achamento da nova terra, embarcou também voluntariamente um índio tupiniquim que despertou grande curiosidade em Lisboa. Resolvida a questão, disse o capitão que fôssemos em terra para ver bem como era o rio e também para folgarmos. Saímos então armados no batéis e levamos a bandeira conosco. Eles andavam ali na praia, à boca do rio para onde nos dirigíamos, e antes que chegássemos, pelo ensino que já tinham, puseram os arcos no chão e assinavam que saíssemos. Mas assim que os batéis puseram as proas em terra, passaram-se logo todos além do rio, o qual não é mais largo que um jogo de mancal. Extensão equivalente a 10 metros, tá? O jogo de mancal é uma extensão equivalente a 10 metros, aproximadamente. Caminha faz alusão ao jogo conhecido no Brasil por malha, em que se deve derrubar com um disco de ferro um marco colocado mais ou menos a 10 metros de distância. Cadê onde eu parei? Ah, tá. E mal desembarcamos, alguns dos nossos passaram logo o rio e misturaram-se com eles. Alguns aguardavam, outros afastavam-se. No fim, porém,
ficaram todos misturados. Eles ofereciam arcos e setas por sombreiros e carapuças de linho ou por qualquer coisa que lhes fosse dada. Tantos dos nossos passaram o rio e andavam assim misturados com eles que muitos se esquivavam e se afastavam, e alguns deles iam para cima de um monte onde outros já estavam. Então o capitão fez que 2 homens o tomassem ao colo, passou o rio e mandou que todos retornassem. A gente que ali estava não seria mais que aquela de costume. E logo que o capitão fez voltar a todos, vieram a ele alguns daqueles, não porque o reconhecessem como senhor chefe, pois me parece que disso não entendem, mas porque a nossa gente passava já para quem do rio. Observe que Caminha destaca que entre os índios parecia não haver ideia de chefe ou líder a quem se devia obedecer. Bom, pessoal, eu vou dar uma pausa por aqui, tá? Eu já estou um pouco cansado. Deixa eu só marcar. Eu vou marcar aqui. Muito bacana, cara. Muito bacana mesmo. Tô adorando ler isso daqui. Eu vou até marcar aqui. Vou continuar no próximo vídeo. Já tem 55 minutos de duração esse vídeo aqui, tá? É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês que estão acompanhando a leitura. Isso aqui é fenomenal, tá? Muita gente no Brasil não conhece, né, a carta de Pero Vaz de Caminha, né? Com todos os detalhes, a riqueza de detalhes sobre os índios e tudo mais. Cara, é emocionante, cara. Eu acho fenomenal ler isso aqui. Parece que a gente está lidando com uma coisa assim de ontem, né? Uma coisa que já faz mais de 500 anos. Puxa vida. Eu vou deixar marcado aqui, tá? Meu muito obrigado a todos vocês e até a próxima.